Eu vim aqui hoje especialmente para pedir desculpa para quem me ouviu ontem, porque eu disse que o Grêmio não sujava a blusa, né? Mas eu ontem abandonei o Grêmio de mão, agora larguei. Chega, não quero mais, não vão me convencer com o que tem, que vai melhorar, não vai melhorar, não vai. O time do Grêmio é muito ruim, muito fraco. Então eu vim aqui pedir desculpa porque muita gente confia no que a gente fala e daqui a pouco vai fazer uma fezinha em uma casa de apostas, acaba perdendo dinheiro, né? Mas eu não poderia acreditar que o Grêmio ia ser derrubado por um time de Série C. E não foi derrubado, o Grêmio não teve chance de ganhar, esse é o problema. Então, eu vim aqui, desculpa, e vou agora tentar ser mais controlado no que falo, mas podem ficar certos, eu larguei o Grêmio de mão. Segundo tempo teve, que era para ser o momento da pressão. Primeiro tempo o Grêmio deu bola no poste, o chute do Marlon de fora da área, claro que nada muito contundente, mas teve volume, pressionou os últimos 35 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza tentou atacar e equilibrou. E o Grêmio criou, teve chance. Mas no segundo tempo, que era o momento da pressão, o tempo ia passando, Guerra. E não tinha chance de gol, não tinha criação. Tem o arremate do Bright White de fora da área, que o goleiro faz uma defesa. Tem aquele do Arezzo, que o goleiro faz uma grande defesa. Tem o Bright White entrando pela esquerda, cruzando ou chutando, um misto disso. E depois tem o lance do gol. Eu aqui quando a gente estava debatendo o Grêmio num primeiro momento, que a gente dizia, né, César, o Grêmio está se defendendo melhor, perdeu um jogo, o Grêmio está se defendendo melhor. Eu levantava uma tese, o problema é quando o Grêmio tiver de jogar em casa e ele tiver de atacar, né, ver se não sofre com cobertura curto. Ele ter que atacar é diferente de ter que só se defender, é mais fácil só se defender. E eu acho que esse é a pior notícia para o Grêmio ontem, Pedro. Pior do que tudo que a gente vai discutir aqui, o exagero dos dirigentes que se comportaram sem o tamanho que se exige do Grêmio, sem o erro da arbitragem que aconteceu, de fato, prejudicou o Grêmio. É que o jogo de ontem ele deixa plasmado uma desconfiança sobre o rumo que o Grêmio está tomando. Esse que é o problema. O Grêmio trocou de técnico, assumiu o Mano. Eu vou discordar de ti, eu não tenho desconfiança nenhuma. O Grêmio está jogando um único campeonato, ia fazer 45 pontos, escapar do rebaixamento. Não, desconfiança, está concordando comigo no caso. Não, eu tô... Está dizendo que o Grêmio está mal. Não, mal é muito melhor. Pois é isso que eu estou dizendo. Tá péssimo. É isso que eu estou dizendo. O que ele vai fazer agora? Olha só. O que ele vai fazer? Perder o Gauchão. Não, o Grêmio para ficar... Ele perdeu o Gauchão. Tá ruim, tem que melhorar. Eliminado da Copa do Brasil por times da Série C, o Grêmio não ganhou. Fora de série. Mas o Grêmio não ganhou. O que tu discorda de mim? Que eu não entendi. Vamos lá. Eu não entendi a discordância. Não, fica Lero, Varifundo. O Grêmio não ganhou nem o time da Série B. Eu tô indo mais... É que tu tá adorando a pílula, eu não. Eu tô dizendo que existe o jogo, coloca uma desconfiança no que o Grêmio tá fazendo agora, Pedro. Se o trabalho do Mano vai funcionar ou não vai. Já tem gente discutindo troca de treinador. Não vai. O Grêmio precisa contratar 4 jogadores. Pois é. Só? Não vai. Só? 4. Olha, Pedro, eu fiz uma conta aí. 4 bons, né? Eu fiz uma conta aí. O Grêmio com menos de 8 não... Não. Pedro, o goleiro o Grêmio tem, não vai usar. Tem, mas tá no banco. Não vai usar. O goleiro ele tem. Lateral direito não tem. Não tem. O zagueiro central não tem. Não tem. Primeiro volante não tem. Não tem. Segundo volante, meia boca. Interessante, tem um só, tem que contratar. Terceiro, armador, não tem. Pedro, é 8 no Centroavante, não tem. Mas a ideia da direção... mais com esse time. A ideia da direção é dar alguns poucos, né? E a ideia do Mano é que esses poucos cheguem para melhorar os outros, ou seja, sejam caras que elevem a régua. Nessa janela que vai abrir agora, em primeiro lugar, ela não tem grandes ofertas. Não, Guerrinha, e tem, certo? Claro. E aí, precisa de poucos. Poucos seriam qualificados. Mas é isso. Não tem. É que assim, não adianta trazer, Guerra, vamos lá. Vou pegar um exemplo aleatório. Não, nota 6 o Grêmio tem mais ou menos. Não adianta trazer um nota 6. O Grêmio tem que trazer o cara que desembarque em Porto Alegre e venha ele da Turquia, do Azerbaijão, de Fortaleza, de onde ele vier, tá? O cara tem que chegar no aeroporto, já de chuteira e com uniforme, entrar no time e sair jogando naturalmente. Não tem tempo de adaptação. Se a gente retornar a 2021, quando o Grêmio cai, o Grêmio traz o Campaz, o Vila Sante e o Borja. E o Borja.
Borja que joga até hoje no... Milhões o Grêmio Os gastou. caras não conseguiram jogar no primeiro momento. O Vila Sante, até o Roger chegar e achar a posição dele, não jogou. O Campaz Assim, nem no segundo momento, né, Léo? Não, o Campaz continuou não sem jogou. jogar no primeiro, e o segundo, Borja terceiro momento. era o grande artilheiro e tal, mas fez gol de pênalti só. Então, assim, mesmo e o Borja, a gente sabe que ele é um centroavante de hierarquia. Esses caras que o Grêmio vai contratar, eles precisam chegar, encaixar e sair jogando. Agora, contrata como? Como o Guerrinha disse, não tem tanta oferta. O dinheiro tá escasso. E para Dinheiro não contratar, tá escasso. para O contratar, Grêmio pagou 5 milhões de dólares pelo seu zagueiro O Grêmio pé precisa esquerdo, encontrar uma que maneira, ontem jogou César, improvisado. o Não Grêmio vamos precisa falar sobre encontrar um isso. jeito para de jogar contra- melhor com o que tem, né? Para, Porque gente, jogue tão mal com o que tem. Numa boa, tá? Numa boa. A gente escuta algumas coisas, assim, tem escutado, mas Campaz, Borja. O Borja não jogou aqui. O Borja é titular do River. 4 anos depois. O problema não foi o Borja aqui. O Campaz tá lá no Central, O hein? Campaz, não sei aonde No e tal. Rosário Central. Aí o Central Vijaçante está ainda. aqui. Não vamos. A gestão Alberto Guerra gastou 280 milhões. Não vou cair na história. só Tá, pra esses aí registrar, foi esses o- dois não eram da gestão Tá, dele. eu né? sei. Eu não vou cair na história de que o Grêmio não tem dinheiro para contratar e precisa ser criativo. Tem dinheiro. Mas porque, é que o cara que tu precisa, o cara mas, que Léo, precisa, César, é 7, 8 milhões de dólares. Nenhum dos nossos argumentos, mas Guerra, nenhum dos nossos argumentos aqui cola quando tu não ganha 4 jogos, que quando tu enfrenta São Raimundo, Atlético, e tu joga 2 partidas contra o CSA e não ganha nenhuma. O Grêmio saiu Acaba o eliminado sem ganhar. argumento, entendeu? Ganhou Acaba nenhum o argumento do jogador nota 6. O problema tá no Grêmio. Não é coincidência que o Grêmio tá na zona de rebaixamento na Série A, que o Grêmio tá na zona de rebaixamento do Campeonato Sub-20, tá quase na zona de rebaixamento do Campeonato Feminino. Ou a gente começa a encarar que o Grêmio construiu esse espaço que está hoje, ou nós não vamos evoluir. Tá. Não adianta eu chegar aqui e dizer o seguinte, o Grêmio precisa de um 10. Eu vou trazer o 10 mas e ele vai chegar aqui na estrutura, mas assim, na estrutura doente do Grêmio não vai jogar. Mas a estrutura, É que tirar o presidente doente, não dá. A estrutura não tem como doente. o presidente sair. A comissão técnica foi recém-trocada. Então aqui a gente está debatendo, se a gente não está debatendo o que o Grêmio pode fazer imediatamente precisa na fazer janela, o que o Grêmio vai fazer? O presidente não pode sair. O que o Grêmio, técnico não o que vai o ser Grêmio trocado porque precisa recém fazer, chegou. o que Tem o que ter Grêmio alguma precisa atitude. fazer é o seguinte: o executivo de futebol é um dos organizadores do projeto. Por que ele não foi mexido? Por que o Grêmio não mexeu nele? Por que o Grêmio não muda algumas situações que são nevrálgicas na estrutura de um planejamento? Por que não muda? Por que o Grêmio, que está, como eu digo, desde 2018, 2017, contratando a rodo jogador, aí tu vai dizer, mas o Grêmio ganhou o América em 2017. Não ganhou com os jogadores que foram contratados ali. Um ou outro, talvez. O Grêmio, a partir dali, contrata a rodo. O Grêmio contratou 45 jogadores. Eu não vou achar que todos os 45 jogam tão pouco como estão jogando. Eu preciso saber por que a estrutura do Grêmio... Tá, mas por que ele ontem, joga mal ontem aqui? por exemplo, nós tivemos, depois Aí do é jogo... comissão técnica, me dirigente parece, de não? futebol, ele precisa aparecer antes do jogo começar. Não depois que o jogo termina. Não interessa pra ninguém saber que o Guto Peixoto tá brabo ou que o outro dirigente jogou dinheiro no juiz. Eu tenho uma nota de R$2 no bolso. Entendeu? Pelo amor de Deus. Dirigente precisa evitar que isso aconteça. Essa estrutura, Não César, reclamar que mas aconteceu. assim, essa estrutura, ela não vai ser... se ela tá adoecida, se ela tá corroída... Realmente ela eu não, tô. ela não vai ser resolvida nos últimos 6 meses de gestão. Esse é um ponto A gestão importante. é essa que tá aí, as pessoas são essas que estão aí. No meu ponto de vista, o que precisa ser feito para evitar o que o Pedro vem batendo na tecla? E para mim tá muito claro, quando tu perde o gauchão da forma que perdeu. O Grêmio só foi à final contra o Inter no gauchão porque teve aquele gol discutido do menino no último minuto. Foi roubado aqui também. Tá, então assim, não, mas a Mereceu. forma... Peraí, a gente não tá falando de merecimento. A forma como o Grêmio passou. O Grêmio tá na repescagem da Sul-Americana num grupo que tem o 21º do Campeonato Argentino, um clube secundário do Peru e um clube secundário do Paraguai. O Grêmio tá na zona de rebaixamento do Brasileirão. Como é que tu sai desse buraco?
Bem isso. Mas é que tu tá olhando. Tu tem que... Tá na UTI, tu tem que tratar o cara. O que eu tô querendo olhar é além desse retrato que todo mundo vê. Eu tô dizendo assim, o presidente Alberto Guerra foi diretor de futebol em 18 e 19. O Guto Peixoto foi dirigente de futebol quando o Grêmio caiu. César, não tem como tirar o Guerra. Não é, eu tô dizendo que a estrutura do Grêmio precisa trocar. Tá, mas ela vai ser trocada. Não tem como tirar o Guerra. O sócio vai ter uma oportunidade de ir num debate e olhar outras chapas, mas no momento esses caras que estão lá, vai ter que ser com eles. E eles vão ter que tirar o Grêmio de lá. E de que forma? Com esse time? Não, eu espero que o Filipão e o Mano tirem com essa ideia de jogo, porque os dirigentes não estão mostrando competência. Se não contratar, não vai tirar. Pode trazer o Ancelotti, não vai tirar. O Grêmio tem que botar qualidade. O Grêmio não tem qualidade. O time do Grêmio é ruim. Mas será que tem pra não cair? O que eu faço, Esse time não pode jogar um pouquinho Guerrinha, me desculpa, mas mais o que eu faço? Concordo contigo, tá? O que eu tô vendo hoje é exatamente o que tu tá vendo. Tá louco. Eu só te faço a seguinte pergunta. Eu concordo com o que tu disseste, viu? Tá? Eu concordo com o que eu tu tenho disseste. certeza que tu concorda. Mas algum momento eu só quero colocar os grupos políticos. Até agora. Não, os grupos políticos que comandam o Grêmio hoje são os grupos políticos que comandaram o Grêmio na era Romildo. Sim. Igualzinho, mesma coisa. Não mudou rigorosamente nada. Inclusive os métodos são parecidos. Agora, o que eu quero colocar é outra coisa. Esses reforços do Grêmio. Ditos reforços do Grêmio. Quem é que vai escolher? Quem é que escolhe? Porque se 45 não... Eles é que escolheram 45 dos que estão aí. Por que eu vou acreditar que 4 eles vão acertar? Eu acho que vai acontecer assim, ó, a ordem cronológica. Quem vai indicar os jogadores é o Mano Menezes. Não teremos estrangeiros mais. Chega nem cabe, né, Guerrinha? Ontem o Cristal ficou de fora por isso. Agora, quem está no país, entendeu? Ou fora do país que seja brasileiro, coisa desse tipo. Então, eu acho que quem vai indicar é o Mano Menezes. Acho. Agora, se não for bem jogador igual esse que está... agora, se o Grêmio vai conseguir trazer, eu aí tenho minhas dúvidas. Tá, mas o Grêmio vai fazer o quê? O Grêmio vai contratar ponteiros? O Grêmio vai contratar um... Porque assim, o Grêmio tem alguns jogadores que não são de nível ruim. Primeiro tem que dispensar. Mas dispensar custa, Guerrinha. Eu sei, mas não adianta se não dispensar, além de custar, vai custar. Contigo, o Grêmio organizado joga mais do que tá jogando. Não tem espaço no vestiário. Ele vai jogar. Então assim, não tem espaço no vestiário. Tu vai ter que abrir espaço no vestiário. E na folha, mas é tão difícil como contratar, é tu encaixar caras no mercado como o Natan, como o Pavon. Mas é que se tu não mandar embora, ele vai continuar aqui recebendo e vai jogar, esse é o problema. Eu concordo contigo. Só que ele vai ter um grupo de 40 caras. Olha, ontem zagueiro o Grêmio tem que contratar. Eu arrepiei com o Grêmio ontem. Eu custo pra arrepiar. Eu ontem arrepiei com o Grêmio. O Grêmio não chutava no gol, eu digo, mas eles não se dão um com o outro. Não se dão? Obrigado. Não se dão? Vamos combinar assim, ó, do ponto de vista prático, a única saída do Grêmio é na parada do Mundial, o Mano, o Filipão, ou o Mano, ter tempo para treinar, o Grêmio receber um outro jogador que a sua condição financeira permita, e a partir daí não cair, isso é 16º ponto. Mas, ô Diogo, isso aqui que não tem outro jeito, não tem mágica, entendeu? Não vai sair nem contratando todo mundo, nem como disse o Léo, o Guerra, o César, vai o Grêmio, o Guerra pedir, sabe, pedir pra sair e mudar tudo uma hora pra outra, não vai acontecer isso. Sabe o que assusta? Que o Vasco, lá no Vasco, nessa hora, no sala de redação lá do Rio de Janeiro, os caras dizendo, na parada o Vasco vai contratar. Todos estão falando isso. Vai treinar. Lá no sala de redação de Salvador, os caras vão dizer, o Bahia, o Vitória, quando parar, eles vão ajustar, vão trocar jogador, vão treinar. Todo mundo vai fazer isso. Todo mundo. Em Fortaleza, os caras estão dizendo que o Ceará e o Fortaleza, e a régua de todo mundo vai subir. A do Grêmio ela precisa subir mais do que a dos caras, porque o que o Grêmio tá jogando é pouquíssimo. Tá, mas é o que tem, né, Léo? É isso que tem pra fazer. E assim, trocou o técnico com uma ideia de jogo que não agradava os jogadores, e a ideia de jogo do Mano, com toda a justiça que tem que ser feita, com pouquíssimo tempo para treinar, mas a ideia do jogo do Mano, ela não se cristaliza. O Grêmio tem 9 jogos com ele e uma vitória. E quando tu tá nessa fase assim, que tu não joga nada, tu não ganha, tu só tem vexame, fiasco, essas coisas todas, ainda tem uma arbitragem. A arbitragem é contra. Aí é contra. Aí é cagalhão na correnteza. O Mano ainda tem a favor dele. Sabe, cagalhão na correnteza, quando embala? É aquilo ali. É igual isso aí. Só que essa relação, por exemplo... O Quinteiros teve pré-temporada, nós temos que falar da arbitragem, óbvio, tem que falar da arbitragem.
Mas tem alguns problemas estruturais de planejamento que fica muito difícil de entender. Ontem o Grêmio começa o jogo com uma linha de 4 defensiva. O lateral direito ontem era o Ronald, que é volante e nunca jogou ali, da base. O zagueiro pela direita... Tá, mas o Grêmio não tinha, né? Tô fazendo... O Grêmio não tinha porque tinham 2 lesionados, o outro estava no banco, não sei se está com lesão também. O João Pedro estava meio mal. E as categorias de base, o menino mais promissor tem na base. Não, tem um de 17 anos, para mim, erro da base. A base teria que ter um jogador de 18, 19 que pudesse ser um suporte. Isso é um problema, tem que ter para ajudar, tá? sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um erro, mas enfim, Não, é uma política, tá tudo bem. Inclusive ontem conversei muito, até fui muito criticado por meus amigos lá que dirigem a base do Grêmio, porque acharam demasiada crítica, mas o Grêmio tinha isso. Pela direita da defesa tinha um zagueiro de pé esquerdo que nunca jogou ali. Que inclusive foi contratado para estar do lado esquerdo. Aí eu te pergunto, e a base? E algum outro zagueiro? Tinha um menino que estava lesionado, um zagueiro de pé direito, né? Tem 2 lesionados, tem 2 lesionados, um já voltou, não foi usado. Esse tinha uma opção mas de jogar. Mas tu ontem faria isso? Tu colocaria 2 zagueiros canhotos para jogar? Para deixar o Gemerson no banco? Eu tô numa fase que eu acho que tudo que o Mano fez tá certo. Eu faria. Entendeu? O Gemerson tá errando sistematicamente. Modo emergência. Tudo que o Mano tá fazendo tá certo. Eu tô mais ou menos nessa linha de raciocínio. Porque acho que o Mano é a única esperança do gremista. O Filipão e o Mano. Eu só espero que eles saibam disso. Que eles não se aconselhem. Não precisa pedir conselho para ninguém. Faz como vocês acham. Não peçam conselho para os gremistas, os caras que estão trabalhando lá. Eu te interrompi. O cara do CDD, por exemplo, lá, a equipe do CDD, tá? A equipe do CDD. Não pede conselho para eles. Se é para pedir conselho, oferece 3 nomes. Os 2 que eles quiserem, tu tira da lista. Tá, mas eu te interrompi eles quando não tava dizendo acertaram no time. nenhum nome, Pedro. No time, César. CDD do Grêmio, esse aí. O CDD do Grêmio é o Fernando Carvalho, é um deles. O outro é o Roberto Melo. E o Luciano Potter. São os caras do CDD do Grêmio. Fui descoberto. Os caras botaram o João Lucas. Tu te escondia, né? O João Lucas, o Mike, esse ontem, o Lucas Esteves, Pavon, tem o Gemerson, também um jogador muito importante. Pelo amor de Deus, não acertou um, Pedro. É muito erro. Eu tô com... É muito Tá, mas o Aravena tu elogiou quando foi contratado. Lembra? O Pavon, todo mundo elogiou. O Arezo, todo mundo elogiou. O Monsalve, todo mundo elogiou. Ou tô errado? Eu preciso dizer o seguinte: é que tu tá sendo maldoso. Tu tá sendo maldoso. Isso aí. Eu não, a gente elogiou. Mesmo que eu quisesse, eu não seria maldoso. É que a gente mais elogia Monsalve, Arezo e Aravena pelo modelo. Muito mais do que pelo jogador. Porque eu não tinha conhecimento tão grande sobre os jogadores. O Arezo é o que a gente mais conhecia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostei ali. Eles chegaram a jogar bem, né? Não, o que eu quero dizer ali, o modelo encontrado pelo Brum para contratar ali rompia algumas lógicas do Grêmio. Nós vimos eles jogando bem. A gente viu o Aravena jogar bem, ser titular. A gente já viu o Monsalve jogar bem, ser elogiado como um jogador diferente. Eu acho que é. Tem alguns jogadores que são bons jogadores e que de uma hora para outra eles passaram a não servir. A parceria não ajuda. Né? Ou o Grêmio não está sabendo quem é o melhor jogador do Grêmio? Quem é a referência do Grêmio? O melhor jogador do Grêmio na era Mano Menezes, sabe quem é? Dodge. Não, durante um bom... há pouco tempo atrás era o Braithwaite, que todo mundo elogiava, que fazia gols, a mídia nacional elogiava. Sim, César, tem acertos, tem acertos e erros, enfim, na prateleira que tu vai, a chance de errar é grande. Tu traz um Cuejar, que tu imagina que vai resolver teu problema, o Cuejar chega aqui e não consegue jogar, por 1000 fatores, e só vai voltar a jogar depois da Copa. Nós estamos em junho, o Cuejar tem quantos jogos? Mas assim, problema é o tal do 1000 fatores. Tá, vamos lá, os jogadores... fatores é que me incomoda. Os jogadores são esses, os jogadores são esses, tá? A direção que tá lá é essa. Tu não vai promover uma revolução porque tu já trouxe o técnico do modo emergência, que é o Mano Menezes, na segunda rodada. Não tem muito o que mudar, não. O Filipão já veio pela terceira vez que o Filipão tá no Grêmio em 10 anos, tá? Então assim, daqui a pouco tem o momento Renato e daqui a pouco o momento Roger, e aí o Grêmio volta de novo, com alguns intervalos. O Grêmio anda em looping. O ponto é que com esses jogadores, com esse grupo, dá pra jogar mais. Mas e por que não joga Porque mais? O Grêmio, se tu for ver, o Grêmio sai de trás com 5 jogadores. Se tu tem 5 jogadores atrás da linha da bola, matematicamente tu tem mais o goleiro 6, tu só tem 5 lá na frente. Que teu time é espaçado,
que teu time ou se defende ou ataca. Porque Mas o Grêmio é eu assim. não acho, Léo, que seja Então, assim, só taticamente. são problemas técnicos também, táticos também que Porque tem. o Grêmio jogou o Gauchão, e vocês disseram aqui a coisa certa, se não tem aquele gol do Juventude lá, eu não sei como é que era, se o Grêmio iria pra final. Afinal, era Juventude e Inter, É. também aquele gol. O Grêmio jogou o Gauchão, deixou a desejar. O Grêmio jogou uma Copa do Brasil que a gente nem vai comentar, não ganhou nenhuma partida. Na Sul-Americana, que o Grêmio enfrentou adversário, o Grêmio enfrentou esses dias aí o tal de Grau, Rodrigo Grau. Atlético Grau. Atlético Grau. Porque é um time, sei lá, né? Time segunda página do futebol peruano. Exatamente, e tem dificuldade. Também não vai. No brasileiro nem se fala, no brasileiro o Grêmio tá patinando aí, não tá onde está Tá no porque rebaixamento. então, eu não acho que seja só a forma, eu acho que está faltando no Grêmio, muito. O Grêmio trouxe muitos estrangeiros. Uma vez o Internacional fez isso, o Internacional adotou esse sistema de trazer entre estrangeiros. E eu falei com um dirigente da época, digo, pô, esse ano periga dar caldo, hein? Diz ele, não dá. Não dá. Como não dá? Não dá, tem muito estrangeiro. Sim, mas e por que não dá? Porque o estrangeiro perde, vai para casa, é como se tivesse ganho, para ele não interessa nada. O guri da base chora. O Grêmio é um time de estrangeiro, os jogos do Grêmio não tem mais o hino nacional. Ninguém sabe cantar. Muito menos o Rio Grandense. Mas isso faz parte do planejamento. Quando tu demite o técnico, ou avisa o técnico que não vai ficar com ele, no dia 8 de dezembro, tu traz o substituto no dia 28, tu perdeu 20 dias de janela. Quando tu contrata os jogadores pro técnico estrangeiro que tu trouxe, no dia 14 de fevereiro, quando tá fechando a janela, isso é um atraso, o cara perde tempo de treinamento. O Grêmio jogou o primeiro Grenal, com o time do ano passado e o Vieri no lugar do Reinaldo, era a única mudança. Agora eu acho que o Grêmio Então, vai assim, ter treinamento e não vai melhorar, Léo. Pois é, Não agora- vai. Crescer, não, Então assim, tem como. tu vai Mas é que atropelando... Com essa qualidade Não, é que tem uma melhora. diferença entre o Mano e o Quinteiros. O Quinteiros, ele teve pré-temporada. Eu acho que assim o olhar tem que ser mais grave para o Quinteiros. O Mano tem 9 jogos, tá mal, não tá mostrando evolução defensiva e ofensiva como o Léo referiu. Só que o Mano tem a favor dele o tempo que a questão é que ele não teve um período mínimo de treinos. Então, assim, no mundo real, o que ele vai fazer? Vai demitir o treinador agora, depois de 9 jogos? A única chance do Grêmio é, nesse período, competindo com todos os outros que vão treinar na parada do Mundial. É óbvio, todos vão parar. É o Grêmio evoluir aí, não tem outro jeito, não tem mágica, entende?